Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Forex Sucesso Digital. Eu sou Márcio Santos e hoje eu trago para você um vídeo a respeito de correlação entre pares de moedas no Forex. É um vídeo eminentemente prático. Este vídeo ele é uma sequência de uma outra aula onde a gente define correlação entre pares de moedas. É uma aula dentro do curso de Forex Online. Então não estranhe se algum termo não ficar muito bem entendido para você. Você vai ter que pesquisar um pouco mais a fundo a respeito disso, porque nós não vamos entrar nesse tipo de detalhe, visto que isso faz parte de uma aula anterior que está lá dentro do curso Forex Online. Mas acredito que esta aula aqui, que é basicamente uma prática a respeito do assunto, vai ajudar você bastante nas suas operações do mercado, vai dar um insight muito profundo a respeito de correlação entre pares de moeda e a sua utilização prática. E para isso, nós vamos utilizar um site, que o site é o metaf.net, que na tela vai ter um local para você clicar se você quiser ir para lá e ver esse site. E também utilizaremos o simulador do Forex Tester 3, que é uma ferramenta excelente para se trabalhar principalmente com quem faz operações no Price Action. E aqui em algum lugar da tela também tem um link se você quiser conhecer mais a respeito deste software muito poderoso, ok? Se é a primeira vez que você vem no canal, não deixe de ser assinante, assine o nosso canal para que você receba os nossos novos vídeos em primeira mão, porque aqui você sempre vai encontrar novas ideias para sua vida online no Forex. Então vamos adiante. Ok, então eu já estou aqui no site, tá? E nós vamos lá no simulador. Bom, então eu separei dois pares, esse aqui o áudio USD. Estamos aqui no 4 horas e temos aqui o EuroAudio, ok? Também em 4 horas. E a primeira coisa que eu quero que você observe é o movimento desse par, né? Então nós tivemos aqui esta zona, onde foi criada esta zona de suporte e resistência. Neste exemplo aqui eu estaria utilizando apenas uma linha. Okay? Observe a descida do par, né? E chegamos até esta nova zona de suporte e resistência, onde já vem apresentando alguns sinais de que isso aqui realmente vai ser um suporte, né? Nós tivemos aqui anteriormente este suporte aqui. Observe como aqui tivemos uma pequena reversão que não deu tão certo. Retornamos aqui e aí tivemos um candle mais clássico, né, de reversão. E aí aconteceu este movimento que vem na sequência. E agora nós estamos aqui na mesma zona de suporte e resistência. Temos um candle vermelho, um candle verde muito similar ao que aconteceu aqui. E observe como deu uma pequena subida e uma nova queda, né? E aqui nós tivemos também isso, né? Uma subida e uma nova queda. Então, observe que foi dia 29 de nove de 2016, onde temos este pequeno candle aqui. E, ao mesmo tempo, no áudio USD, está acontecendo o movimento contrário, né? Tivemos essa zona de suporte e resistência, de onde o preço subiu. E estamos chegando aqui nesta nova zona de suporte e resistência que foi criada onde? Provavelmente foi aqui, pode ter sido antes, mas vamos entender que tivesse sido aqui, onde tivemos essa forte reversão. Ok? E aí nós estamos chegando de novo nessa zona onde teve esse movimento muito forte, quer dizer, uma zona significativa, uma zona onde pode dar algum tipo de operação aqui. Tá? Então essa situação é que a gente se encontra. E o que eu quero que você perceba é o seguinte, é como um par pode se correlacionar com o outro e como você pode tirar proveito disso, tá? Então vamos adiantar um pouco aqui nosso gráfico. Quando você está aqui um pouco mais adiante, olha só o que nós temos aqui, né? Um candle do tipo PSL, né? Um padrão de sombra longa. Olha o tamanho da sombra em relação ao corpo do candle, ok? Observe a tendência precedente muito forte e temos uma zona de suporte e resistência, nesse caso uma zona de resistência significativa, né? Em relação ao movimento anterior. E ao mesmo tempo no EuroAudio nós temos a situação contrária acontecendo. Então já andamos mais um candle aqui, ok? Mais um candle de 4 horas e mais uma vez estamos vendo a rejeição a esse nível de preço aqui. Lembre-se que isso aqui é uma linha, mas você tem que entender isso como se fosse uma zona, ok? E aí temos este candle também com uma sombra muito grande em relação ao corpo do candle, um sinal de que pode dar jogo. Agora, como é que a gente relaciona, né, um par ao outro, né? Por que eu vou operar um par e o outro? Você não vai planejar essa operação desta forma, ok? O que você vai fazer? Você vai começar uma operação em algum par e aí
pode acontecer de surgir uma possibilidade de você operar um segundo par. Quando isso acontece, quando surge essa possibilidade, o que você tem que fazer? Você tem que ver se existe correlação entre esses pares, ok? Para quê? Para que você não faça uma operação do tipo, vamos dizer que você tenha dois pares com correlação positiva, tá? Uma correlação positiva, ou seja, quando um, neste momento, está andando em uma direção, o outro também tende a andar naquela direção. E aí, num par, você abre uma posição comprada e no outro você vai abrir uma posição vendida. Vai dar errado, não é mesmo? Por quê? Porque a tendência desses pares é andar para cima, né? Se eles estão subindo e você comprou num, você vê as probabilidades numa subida, então você tem que também fazer a mesma coisa no outro par, se a correlação é forte, né, nessa direção. Ao mesmo tempo, você poderia ter dois pares com correlação negativa. Ou seja, quando, por exemplo, um par está subindo, o outro está caindo. E você poderia fazer diferente, né? Se você abrir uma compra num e abrir uma compra no outro par, também a tendência é dar errado. Por quê? Porque se você comprou ele e a tendência dele é subir, o outro tem correlação negativa com esse par, a tendência dele é descer e você também comprou, a tendência é que você perca dinheiro nesse segundo par. Ok? Então, sempre você está em um par, realizando uma operação, e aí você observa a possibilidade de fazer uma outra operação em um outro par que pode estar fortemente correlacionado. Agora, aí é que entra a sensibilidade do trader, né? Você perceber, por exemplo, isso aqui, ó, você tem um nível. Primeira coisa, né? Vamos voltar para o nosso par inicial, porque a história começou neste par aqui, ok? Então você tem um nível de suporte e resistência, né? Que é forte, por quê? Porque aconteceu um movimento muito grande anteriormente. Ok? Você tem uma tendência precedente que justifica isso aqui, certo? E você tem um candle que praticamente justifica o quê? Uma possibilidade de você entrar na sequência. Então a gente vai analisar a partir disso aqui. Vamos lá. Nós podemos colocar aqui uma entrada aqui, por exemplo, abaixo desse candle. E aqui eu vou modificar para que a gente não se confunda. Perfeito. Você pode colocar um stop conservador, ou seja, acima do movimento anterior. E aí você tem que ver o que você estará visando de objetivo, tá? Porque se você estiver visando, por exemplo, aqui de objetivo, isso aí não vai ser muito bom, né? Agora vamos dizer que você estivesse visando essa outra zona de suporte e resistência aqui, mais abaixo, tá? Então você teria 526 pontos aqui de stop para um objetivo de 881. Então, muito ruim, né? Coisas que você poderia fazer. Você poderia aumentar esse objetivo, por quê? Porque se você teve um movimento forte anteriormente, quem sabe você não pode visar uma operação mais longa, né? Uma operação até aqui. Se você está visando uma operação mais próxima, você tem que ver se vale a pena você modificar o seu stop. Por exemplo, acima do candle. Está um pouco mais acima. E aí você já vai ter um risco-retorno melhor. Estou botando aqui a operação geral, tá? Como se fosse um objetivo só. Então, 250 aqui. Mais ou menos 270 aqui. E 880 aqui se você for até este patamar, né? Então, se você não quer colocar um objetivo tão longe, vamos colocar um pouco mais aqui, assim, ó. Nesta zona de confluência aqui, que é um bom patamar também. Claro que você vai dividir isso aqui em dois objetivos. Eu sempre faço isso, né? Colocaria um outro objetivo intermediário. Mas para efeito, né, deste momento didático, vamos deixar desse jeito aqui. E aí nós teríamos um risco-retorno bom. Né? Aí 570, então mais do que 2 para 1, ok? E se você estivesse, né, fazendo a sua operação real, tá? Você anotaria esses valores. E você jogaria onde? Na sua calculadora, né? A calculadora de risco-retorno, de tamanho de posição. Então, vamos abrir aqui a calculadora. 77,100, mais ou menos, né? É o nosso stop. Vou botar aqui minha calculadora. Eu coloquei a conta com valor de 10 mil, uma alavancagem de 25. E eu estou vendendo
Inicialmente eu coloquei esse lote a 0.1, certo? Então, nosso stop. Então, nosso stop 0.77100. Take profit em 7.250. E nós estamos entrando em 7.825 mais ou menos. Bom, então nosso risco retorno está aqui, 2.04, ele já fez o cálculo automático para você, então um bom risco retorno. Ok? E aí você vai ver o potencial de perda, né, 2,8 para um potencial de ganho de 5,7, tá? Então isso aqui é o que? Você vai ver se esse valor em dólar corresponde ao seu gerenciamento de capital. Aqui, obviamente, o gerenciamento de capital está ridículo, né? Quer dizer, se você tem um saldo de 10 mil, como é o caso aqui, não vale a pena você colocar apenas isso, né? Então, o que você faria? Nesse caso aqui, eu vou aumentar o tamanho do lote. Vamos aumentar para 1. E ver o que acontece agora. Ó, 280 é o seu potencial de perda. Então, se você for pegar aqui, pega sua calculadora. Isso é meio óbvio, né? 280 dividido pelo saldo vezes 100. Pronto, esse aí é o seu risco. Ok? Então você está arriscando 2,8%. Aí você vai se perguntar se isso aqui é o risco-retorno apropriado para a alavancagem da sua conta, né? Ou seja, 2,8 pode ser muito grande. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que reduzir. Vamos dizer que você esteja em 1%. Então, você vai ter que reduzir bastante aquilo ali, provavelmente 0,4 talvez. Pronto, e agora nós temos aí o tamanho de 112, nossa perda potencial em 112. E você faria o mesmo cálculo. 112. Fica mais fácil aqui porque o tamanho está certinho. Tá tudo com zero, né? Então fica mais fácil calcular. Pronto, 1,12. Então, se o seu risco está em 1%, você deixar em 1,12 também vai fazer tanta diferença assim, né? Eu acho que não precisa ser tão caxias com isso aí, ok? Você poderia deixar o tamanho de posição nisso aí, tá? Então, em 0,4. Eu acredito que no simulador, a alavancagem não é 1,25, é 1,100. Então, eu acredito que eu não vou conseguir mudar agora isso, né? Então, vai ter que calcular como se fosse 100. Mas vamos deixar desse jeito, tá? Porque isso aqui é uma coisa mais didática. Não vou ser tão preciso aqui. Então, nós vamos colocar nossa ordem pendente, né? Porque isso não aconteceu ainda. Ordem pendente. E eu quero vender a 7,6. Eu quero vender. Um lote que eu pedi 0.4. 7.825. O stop está em 7.706, né? Eu calculei 7.700, né? Tudo bem, vamos deixar em 110. E eu quero sair, o último número seria 7.250. Esse é o objetivo final. Ok, aí o que você vai fazer? Sell stop. Pronto, tá aí, nossa ordem está colocada em cima das nossas linhas. E nós vamos adiante. Estamos aqui em 4 horas. Ótimo, olha só. O candle seguinte startou a nossa operação. Ok? Então, este movimento aqui, na hora em que isso acontece, startou sua operação,
Quer dizer, são 4 horas que você tem pela frente, ou 8 horas, enfim, o tipo de time frame que você estiver utilizando. O que você irá fazer? Você vai procurar outras possibilidades, não é mesmo? Se você não estiver usando toda a sua margem disponível, você vai procurar outras possibilidades. E aí você poderia chegar, no caso, no EuroAudio. Olha a situação do EuroAudio, hein? Olha aqui o que aconteceu. Olha só onde ele já foi. Tá? Então, neste patamar aqui, que o EuroAudio... Quando aconteceu isso aqui, quando você startou lá e olhou aqui, e isso aqui também estava acontecendo, eu quero voltar um pouco mais aqui, para você ver um pouquinho mais. Deixa eu voltar aqui. É bacana isso aqui que você pode voltar. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Nós não vamos pular um candle inteiro não, tá? Olha lá. Quero que você observe a hora em que isso aconteceu. Olha a hora em que a nossa ordem foi startada. E você vai lá no EuroAudio e olha lá o que está acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então, isso aqui a gente está dentro de um candle de 4 horas. Então, se você viu que existe a possibilidade de operar no EuroAudio também, quer dizer, você tem uma tendência precedente forte vindo desse patamar aqui, que já tinha gerado uma reversão muito bacana. Você tem a zona de suporte de resistência de onde surgiu essa tendência anterior. Você tem uma situação muito similar. Observe que a rejeição dupla ia acontecendo aqui de novo. Você tem um candle que é um candle que condiz com o padrão de sombra longa. A sombra é bem maior do que o tamanho do candle. A tendência precedente é forte. A zona de suporte de resistência existe. E você já tem aqui a sua confirmação de que esse movimento pode reverter. O que você faz? Você tem que ver, para você entrar comprado nisso aqui, você tem que ver se existe uma correlação com aquele outro par que você já tem a operação. Né? Então você já tem uma operação existente. Se você for operar em outro par ao mesmo tempo, será que existe uma correlação entre esses dois pares? E é por isso que você vai no Metaf lá para ver a correlação. Olha só, eu já até coloquei aqui. No momento em que aquilo estava acontecendo, eu não consegui salvar a correlação, tá? Mas a correlação estava em 83, menos 83, agora está aqui em menos 78. O que isso quer dizer? Correlações a partir de 80, elas são correlações fortes, tá? Elas são consideradas correlações fortes. Se a correlação é positiva e de 80 para cima, os pares andam na mesma direção. Se a correlação é negativa e acima de 80, eles andam em direções diferentes. Tanto faz 4 horas ou 8 horas, a correlação vai ser a mesma, tá? Então você vai dar o mesmo peso. E observe que no diário a correlação não muda muito. Naquele momento, aqui era 83 e aqui era menos 80. Tá tudo negativo. Isso quer dizer o quê? Correlação negativa acima de 80. Se um par está subindo, o outro par está o quê? Caindo, tendência de queda. Então, olha só como existem vários elementos para você pensar. Isso aqui é o trading discricionário. É quando você junta os elementos e raciocina em cima deles, ok? Então, você tem todos aqueles elementos da operação número 1, que você já abriu, e agora você tem todos os elementos da operação número 2. Então, existe uma possibilidade de você operar o quê? Comprado. Se na outra você estava vendido, nessa aqui você pode operar comprado. E aí, mais uma vez, neste caso aqui, você já poderia até entrar a mercado. E vamos analisar aqui, né? Vamos dizer que a gente entrasse aqui nesse ponto onde ele já está. Você poderia ser mais conservador e querer entrar um pouco mais acima aqui para ter mais certeza. Afinal de contas, esse ponto está muito baixo aqui ainda, né? Então, vamos colocar a nossa ordem acima desse patamar. Vamos colocar aqui, ó. Pronto. Vamos colocar aqui, acima deste outro patamar aqui. A gente tem um pouco mais de certeza. Vamos dar nosso stop abaixo disso aqui, porque é onde o mercado tem alcançado atualmente. E aí, mais uma vez, aquele dilema, né? Onde eu vou colocar? Coloco aqui? Coloco aqui? Coloco aqui? Nesta outra zona de suporte e resistência? Posso ir até o final? Pode. Você pode escalonar isso aqui, essa operação,
com várias suboperações aqui, chegando até o fim, acreditando na subida desse par, tá? Vamos colocar aqui. E aí você vai analisar se esse risco retorno compensa. 800, mais ou menos 900 pontos. E aqui nós temos 1.167 pontos. Então, esse risco retorno aqui não está muito bom, né? Coisas que você pode fazer. Reduzir o seu stop. Você poder reduzir o stop até o limiar destes candles aqui, ó. Isso é ser menos conservador, ok? Ó. Isso é ser menos conservador, por quê? Porque o mercado já veio aqui com muita rapidez. E eu não faria isso. Ou você pode aumentar o seu objetivo, né? Seria outra opção. Por quê? Porque você aumentaria até essa zona de suporte de resistência aqui. E vamos ver aqui. E você vai trabalhar com 2 ordens. Aí, 890, né? 900, mais ou menos. 1.700, que é mais ou menos 1.800, 2 para 1. Ok? Você vai trabalhar a entrada aqui, uma ordem intermediária. Provavelmente 1,5 ou mais ou menos aqui. E uma segunda ordem, né? Como você já viu nas aulas de estratégia, tá? Então, nós vamos fazer essa colocação dessa ordem aqui. Nova ordem pendente. Agora eu quero comprar em 1.46400. Quero meu stop em 1.45550. E meu take profit em 1.48200 para objetivo final. Pronto, nossa ordem no segundo par foi lançada. Vamos adiante. Ok, nossa ordem foi startada, então temos aqui nossa ordem startada. Se você estivesse trabalhando com 2 ordens, talvez a sua primeira já teria sido finalizada aqui, né? E vamos ver como está o outro par. Observe que o outro par atingiu o objetivo, certo? Então, nós atingimos o objetivo nesse par aqui. Vamos voltar nele também para a gente analisar. Olha lá. Ok? Então, objetivo atingido aqui. E aí temos que considerar o seguinte também. Isso aqui foi dia 30/9. E dia 30/9 foi uma sexta-feira, ok? Então vamos ver, foi uma sexta-feira. Então isso aqui fechou, né, o nosso candle. O mercado provavelmente não deve demorar a fechar. Olha lá, mais uma descida. Atingiu até a zona de suporte e resistência seguinte. Okay? E aí, aqui. A primeira ordem teria sido eliminada já, né? Você estaria na segunda e a segunda já estaria correndo um certo risco aqui. Por quê? Sextas-feiras, né? Então você teria que fazer a seguinte decisão. Eu encerraria aqui a minha ordem ou iria adiante. Se você tem o objetivo de ir somente até aqui e não deu, chegou sexta-feira, não deu, sai fora. Fecha a sua ordem, deixa ver o que vai rolar na segunda, você pode voltar e dar continuidade no movimento. Okay? Então não fique preso nisso aqui. Vamos lá. Ó. Ok. Olha o perigo, olha o risco acontecendo, né? Quer dizer, olha só como é que o mercado desabou neste ponto aqui. Apenas por quê? Porque é sexta-feira. Tá? E aí as coisas mudam um pouco de figura. Olha lá. Tá vendo? Olha a correlação negativa. Lá caindo, aqui o que? Subindo.
ok? Então você poderia ter ganho bem nessa aqui, uma ordem completa, na outra parcialmente, e você sairia, certo? Mas é assim que você usa a correlação entre pares para fazer suas operações, ok? Então é isso por essa aula, espero que você tenha compreendido como é que você faz na prática para utilizar a correlação entre pares para realizar duas operações. Não é quando você planeja duas operações, é quando você já tem uma operação em vigor e você quer mais uma e você vê uma possibilidade que tem diversos fatores que estão confluindo para que aquilo ali forme uma oportunidade de você operar num segundo par, como a gente viu aqui, ok? E você também viu qual é o tipo de risco que você corre no Forex, dependendo do momento, né? Então, sexta-feira, não chegou lá no seu objetivo, sai fora. Ou então você vai ter que fazer uma operação mais longa e aí você tem que se preparar com isso, fazendo o quê? Abrindo mais a sua margem de erro aqui, né? A sua margem de stop teria que ser maior. Provavelmente você teria que deixar seu stop sempre acima das zonas de suporte existentes anteriores. Observe que aqui, mesmo estando, né? Se você estivesse logo acima dela, teria sido pego. Se estivesse na metade dela, ainda estaria ok, você não teria sido pego aqui pela próxima abertura do mercado. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por me assistir até aqui e com certeza nos vemos no próximo vídeo.